essa numeração aqui depois que vai variar. Por quê? O que que isso significa? Que a cada 1 centímetro representado aí no mapa, na realidade, esse 1 centímetro corresponde a 50.000 centímetros, né, no real, na superfície. Então, o número 1 sempre vai estar presente, e o que vai variar vai ser a segunda numeração aqui, que vai ser tamanho, né, real, a cada 1 centímetro no mapa. E aí, para poder calcular a escala, nós vamos ter que compreender essas três incógnitas. O que é que cada uma delas significa? Primeiramente, o desão. O desão sempre vai representar a distância real, aquela distância que de fato existe ali na realidade. Sempre vai ser representado pelo desão. O n representa o denominador da escala, que é esse número aqui, ó. Ou seja, vai ser a escala. E o desinho é a distância no mapa. A medida que está no mapa ali vai ser representada por desinho. A fórmula para calcular, a básica é essa daqui. Desão é igual a desinho vezes n. E aí, né, a gente vai inverter a sua ordem aqui mediante o que a gente quiser achar. Se for achar n, vai ser uma fórmula. Se vai achar desinho, vai ser outra fórmula. E para facilitar isso, como eu comentei na sala, nós temos aqui essa dica. A gente vai ter que, não sei se vai facilitar para vocês, mas pelo menos para mim, para a Edné, acho que facilitou muito, porque a gente estava aprendendo, né, lá nos outros semestres. E aí, essa pirâmidezinha aqui, ela vai ajudar a lembrar dessas formas, porque quando a gente usa essa daqui, essa forma principal, e ter que alterar ela para, dependendo da incógnita que a gente quer achar, às vezes a gente pode acabar confundindo, né, colocando D onde é que não é para colocar, ou em cima, ou embaixo. Então, para facilitar, para não ter erro, a gente adotou essa dica, que é o quê? Uma pirâmide onde a letra D, o Dzão, vai estar sempre no topo. E na base da pirâmide nós teremos Dzinho e N, ou seja, a distância no mapa e a escala. Pronto. Aí aqui a gente vai ter o seguinte: Dzão sempre vai estar dividindo com Dzinho ou com N, ou seja, com a distância no mapa ou com a escala. Enquanto Dzinho e N vai estar multiplicando um com o outro. E aí, como que vai funcionar? A gente, por exemplo, quer descobrir Dzinho. O que que a gente faz? Tampa Dzinho. Tampou Dzinho. Qual foi a fórmula que ficou? Dzinho vai ser igual a Dzão dividido por N, que é essa fórmula aqui. Aí, digamos que a gente quer achar N, ou seja, a escala. A gente vai fazer o quê? Tampar N. Tampar a incógnita. Tampou N, qual foi a fórmula que ficou? Dzão dividido por Dzinho, que é a fórmula que a gente tem aqui. E se a gente quiser achar Dzão, tampa Dzão e a fórmula já vai estar pronta aqui pra gente, ó. Dzão, que foi o que a gente tampou, vai ser igual a Dzinho vezes N, que é a fórmula básica que Junívio passou na sala. Então, assim, talvez, não sei se vai servir para vocês, mas no meu caso facilitou bastante, porque a gente pode acabar confundindo. Por exemplo, quando a gente vai calcular a escala, se a gente colocar o Dzinho em cima e o Dzão embaixo, já vai dar errado. Então, essa dica aqui ajuda a não cometer esses erros. Dzão em cima, dividindo com os de baixo aqui. E Dzinho e N na base, que vai estar multiplicando com o outro. Aí você vai achar Dzão, tampa Dzão. Quer achar Dzinho, tampa Dzinho. Quer achar N, tampa N. E aí você já vai ter a fórmula pronta para não cometer nenhum erro, tá bom? Não pula não, deixa eu terminar de escrever aqui. Parece que dessa forma é mais fácil mesmo. É porque assim, aí para acabar confundindo, né? Se a gente colocar a letra no lugar errado, já muda todo o resultado. Então, e lembrando dessa pirâmide aqui, já facilita muito, que é só tampar. Tampou, a forma já está pronta. Porque lembrar de todas essas três aqui acaba sendo difícil. Pode seguir, né?
Espera aí, um segundo. Tá bom. Oi. Continuar. Certo. Bom, aí vamos agora resolver algumas questões que tá lá naquela atividade que o Junir passou. Bom, a primeira questão. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. Para na hora que você estiver respondendo, vão grifando as partes que contêm as informações aqui, porque ajuda. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de. Ou seja, a questão forneceu aqui para a gente dois dados, que é a extensão em quilômetros de uma rodovia e sua extensão representada em um mapa. Aí a gente vai colocar nas letrinhas correspondentes. Bom, Dezão. Quem é Dezão nessa questão? 15 quilômetros? Isso, 15 quilômetros, que é a distância real. E Dezinho é 10. 10, exatamente. Porque é a distância no mapa. Vai ser sempre representado pelo Dezinho. E aí a gente quer descobrir aqui a escala. A gente não sabe qual escala vai ser nesse mapa. Bom, observe aqui que está duas unidades de medida diferentes, quilômetros e centímetros. E não pode fazer isso, né? Você não pode calcular com unidades de medida diferentes. Você tem que sempre transformar para uma mesma unidade de medida. E como a escala ela sempre vai ser em centímetros, o desenho também está em centímetros, então a gente tem que transformar os 15 quilômetros em centímetros, para ficar tudo a mesma unidade de medida. Então, 15 km, vamos transformar para centímetros. Observe aqui, quilômetros está aqui, na última casinha. A gente quer ir para centímetros, então quantas casas a gente tem que percorrer? Uma, duas, três, quatro, cinco. E como é multiplicando, né, para você transformar de quilômetro para centímetro, você vai ter que multiplicar, então a mesma coisa de você acrescentar zero. Então, a gente contando aqui, deu 5 casas a ter centímetros, a gente vai acrescentar 5 zeros no 15. Então, 15, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, deixa eu separar aqui. Ou seja, 15 quilômetros é o mesmo que 1.500.000 centímetros. Agora que já temos tudo transformado, tudo na mesma unidade de medida, basta
dividir agora, armar a continha, a fórmula, né. Então a gente pegando a fórmula aqui, nós queremos descobrir o N, a escala. Então a gente pega aqui e tampa N e vai observar qual foi a fórmula que ficou. N é igual a Dzão dividido por Dzinho. N é igual a Dzão dividido por Dzinho. Não tem como colocar abaixo um do outro porque vai dar trabalho aqui. E aí basta dividir. E para por aí? É o quê? Para por aí? Não. Assim, Ah, na questão de transformação é aqui. Aí agora tem que jogar na fórmula. A fórmula vai ser essa daqui. N é igual a Dzão dividido por Dzinho. Aí a gente só vai substituir agora. Dzão é quem? É esse valor aqui. isso. Dzinho é esse aqui. Aí basta dividir. Seria um abaixo do outro para ficar igual, mas aqui Uhum. dá trabalho para colocar. Aí dá 150 mil. Isso. Então, a resposta correta seria a letra B. 1 para 150 mil. Então, observe que vocês não podem dividir na mesma unidade de medida diferente. Tem que transformar primeiro e depois colocar na fórmula. Ei, Cauane, deixa eu escrever esse negócio aqui de quilômetros, hectômetros, pra mim não esquecer que tem que multiplicar e dividir Certo. na transformação. Pode continuar. Tá bom. Bom, a outra questão. Ó, em um mapa de escala 1 para 300 mil, apresenta uma distância de 15 centímetros entre o ponto A e o ponto B. Dessa forma, a correta distância entre os dois pontos na realidade é. Então, vamos primeiramente identificar as letras, né, as incógnitas aqui. Bom, a escala 1 para 300 mil é óbvio, né? Fica aqui. Essa distância em 15 centímetros é o Dzão ou o Dzinho? Desenho? Isso. E aqui a gente quer descobrir
Dzão, ou seja, a distância real. Aí a gente vai lá na pirâmide, queremos descobrir Dzão. Então a gente vem aqui e tampa o Dzão. Qual foi a forma que ficou? Dzão é igual a Dzinho vezes N. Aí agora é só jogar os valores. Dzinho vale 15 e N, que é a escala, vale 300.000. Aí é só multiplicar para facilitar. Basta multiplicar os dois primeiros números aqui, 15 vezes 3, que vai dar 45, né? E acrescentar o restante aqui com os zeros. São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a distância no real vai ser de 4.500.000 centímetros. Só que não tem como representar a realidade em centímetros. Geralmente vai ser em quilômetros. Então a gente tem que transformar esse valor de centímetros para quilômetros. Então, vamos observar aqui. Centímetros para quilômetros. Quantas casas? Uma casa, duas, três, quatro, cinco. Só que aqui a gente vai estar dividindo. Então, não tem como a gente acrescentar zero como a gente fez anteriormente. Vamos ter que tirar o zero, de certa forma, né? Por quê? Aqui nós temos a vírgula. A vírgula vai estar aqui no final, né? Quando não aparece, significa que ela está no final. Tem várias formas de fazer essa divisão. Mas assim, aqui eu consigo, o que eu acho melhor para fazer é essa, voltando às vírgulas. Então, se aqui nós temos de centímetros para quilômetros 5 casas, a gente vai voltar a vírgula 5 casas e a divisão já vai estar feita. Então, voltamos aqui uma casa, duas, três, quatro, 5. A vírgula vai parar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. A vírgula para aqui. Então, esses números que estão depois, a gente descarta esses zeros. E a transformação vai ser isso aqui, 45. Então, de 4.500.000 centímetros, vamos ter 45 km. É Edneia. Edneia não, Aonde? Tawane. Ele vai deixar eu utilizar o celular, não, né? Nessa parte, não. Acho que ela só vai deixar usar Niarcos. Que legal. Ah, isso é assim, cada um tem seu jeito, né? Mas eu, particularmente, eu prefiro decorar a tabelinha. Porque aqui, se você vai de quilômetro para milímetro, você acrescenta zeros. Se você vai de milímetro para quilômetro, você vai deslocar a vírgula, igual eu fiz aqui. A vírgula estava no final, eu desloquei 5 casas, porque é a quantidade de casas de centímetros a quilômetro, e vai parar aqui no 45. Então, fica só o número inteiro, 45 quilômetros, que é a resposta B. No caso, é só ignorar os zeros? Tiro 5 zeros? Isso, depende. Mas se, por exemplo, aqui a É porque vírgula. casas são 5 casas e são 5 zeros, eu entendi. Isso. Agora, se tivesse mais um zero, aí já ficaria 450, né? Porque 50. pararia aqui, aí ficaria 450. Tá bem. Eu acho que eu tô lembrando agora. Como é que fez assim? Então, eu acho essa forma mais fácil, né? Mas aí tem outros métodos. A Giné mesmo já faz diferente. Você divide, né, Giné? É, esse negócio da vírgula aí eu me perco tudo. É assim, eu prefiro fazer pelo deslocamento. Se vocês precisarem no YouTube, lá tem várias formas de transformar, né? De converter as unidades de medidas. Aí vocês têm que ver a que vocês se adaptam melhor. Eu mesmo para dividir aqui, eu já não gosto. Eu prefiro deslocar a vírgula. Bom, a próxima. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, o aluno precisa construir uma maquete da quadra de esporte da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. Ou seja, aqui nós temos, né, duas medidas.
Essas medidas são reais, né? Aqui está mostrando, ó, o aluno precisa construir uma maquete da quadra de esporte da escola que tem 28 metros de comprimento e 12 metros de largura. Aqui já fica óbvio que é a distância verdadeira, né? O tamanho verdadeiro. E essa maquete que ele vai construir vai estar numa escala de 1 para 200. E aqui pergunta: que medidas de comprimento e de largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Ou seja, nós temos aqui Dzão, que vai ser 28 metros e 12 metros, porque é comprimento e largura. Nós temos a escala, que é 1 para 200, ou só colocar 200 também. E a gente quer descobrir Dzinho, que é o quê? A distância, né, o tamanho dessa representação do mapa. No mapa de 1 para 200, qual deve ser a medida do comprimento e da largura? É isso que a questão quer descobrir. Aí a gente vai lá na pirâmide, a gente quer descobrir Dzinho. A gente tampa Dzinho. Qual a fórmula que ficou? Dzão dividido por ele. Então, a fórmula que nós iremos utilizar é essa. Dzinho é igual a Dzão dividido por N. A fórmula já está aqui. Só que observe, como eu falei, nós temos que sempre manter as mesmas unidades de medidas. E aqui nós temos metros e a escala vai estar sempre em centímetros, ou seja, temos duas unidades de medidas diferentes. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos ter que converter essas unidades, essa medida aqui para centímetros. Vou separar aqui para ficar mais fácil. Bom, vamos lá. 28 metros para centímetros. O metro está aqui. Centímetro está duas casas. O metro, aí uma, duas. Chegou nos centímetros. Ou seja, basta acrescentar 2 zeros. Se deslocou duas casas, quando você está multiplicando, você acrescenta 2 zeros. Então, 28 metros é o mesmo que 2.800 centímetros. Ai, vai bagunçar tudo aqui. A outra medida, que é os 12 metros de largura, a gente tem que converter também. 12 metros para centímetro, a mesma coisa. A gente pula, adiciona duas casas, na verdade. Então, 12, acrescenta 2 zeros. Vai dar 1.200 centímetros. Então, aqui nós já estamos, né, com as numerações corretas. 2.800 e 1.200. A gente tem que saber as duas medidas no mapa. Quanto é que vai corresponder os 28 metros e quanto é que vai corresponder os 12 metros no mapa. Então, a gente vai ter que realizar dois cálculos, um só não basta. Então, aqui, Dzinho é igual a Dzão dividido por N. Então, Dzinho, vamos começar aqui com 28 metros de comprimento. Dzinho é igual, não vamos usar 28, vamos usar os 2.800, que foi o que a gente transformou. 2.800 dividido pela escala. Qual é a escala? 200. 200. Então, cortando o zero aqui, né, que não tem como eu cortar, é 2.800 dividido por 200, corta os zeros, aí fica 28 dividido por 2, que vai dar 14. 14. 14 centímetros de comprimento. Aí a gente vai fazer o mesmo processo para 12 metros aqui. Não vai caber. Dzinho é igual Dzão dividido por N. Ai, que troca.
Aí vamos lá. 1.200 dividido pela escala, que é 200. Vai ser igual a 6 3 centímetros. centímetros. De largura, no caso, né? Isso, de largura. Então, a gente teve que realizar dois cálculos. A distância, né, na quadra de 28 metros de comprimento no real, no mapa, vai corresponder a 14 centímetros. E os 12 metros reais de largura vai corresponder a 6 centímetros de largura no mapa. Entenderam? E para por aí? Aí pronto, acabou. Só Ai, aqui. meu Deus. Por que na hora da prova eu dou um passamento? Esqueci tudo. É só isso, porque aqui pede, você não pode calcular só a largura ou só o comprimento, você tem que calcular dos dois. Mas você tem que observar primeiramente a unidade de medida. Tá diferente, tá em metros. Aí você transforma para centímetros, Sempre jogou tem na que ser fórmula. por centímetros, Cauane? É o quê? Sempre tem que ser por centímetros? Sim, na maioria das vezes, assim, por exemplo, deixa eu voltar à questão aqui. Aqui, por exemplo, aqui só está dando dois valores, que é a distância real, o tamanho real e a escala. A escala é regra. A escala, mesmo que não aparece aqui, mas sempre vai estar em centímetros. Então, assim, você sempre vai ter que transformar em centímetros quando está nessa situação aqui. Entendi. Entendeu, Kira? Entendi. Aí. Aí no tem caso, vocês calma falar? Pode falar. Não é fácil no caso também que tem que se atentar ao que a questão está pedindo, né? Essa aí Né? está pedindo em centímetros. Talvez pode estar pedindo em metros. Aí tem que estar de olho nisso também. Então, não é uma regra que vai ser. A única coisa que vai ser sempre em centímetros é a escala. A escala sempre é centímetros. Agora, o resto vai variar de acordo com o que pede na questão. Tá. Aí, eu vou parar aqui para continuar, Ednei. Tá, peraí. Tá apresentando? Tá, sim. Pronto. Sim. Então, a gente vai continuar respondendo aqui mais 3 questões de escala, para depois passar para fluxos. A questão aqui, né? Em um mapa de escala 1 para 10 mil milhões, a distância real entre dois pontos é de 400 quilômetros. Qual será a distância em linha reta entre dois pontos do mapa? Essa distância, né, vai ser em centímetros, que a gente está procurando, que vai ser o desenho. O desão que a gente tem aqui é quanto? Na questão? Peraí que eu não prestei atenção, não. Desculpa. Certo. Aí o desão da questão... Aqui. Oi? Pra mim que tá dando um eco. Vocês estão ouvindo bem? Para mim também tá. Desliga o áudio, Isabel. Posso continuar? Acho que pode, né? Tá normal. Agora foi o áudio mesmo. Tá. Então, o desão aqui que a gente tem na questão é 400 quilômetros. O desenho a gente está procurando, certo? Onde fala que a distância em linha reta entre dois pontos no mapa. É o desenho que a gente está procurando. E a escala que temos aí na questão é 1 para 10 milhões. Só que o desão está em quilômetros. Aí a gente vai fazer, né, transformar, vai converter, na verdade, para centímetros, para igualar com a escala. De quilômetros para centímetros,
acrescenta quantos zeros? São quantas casinhas? 5. 5 casinhas. Então, a gente acrescenta 400, né? A gente acrescenta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vou apanhar os pontos. Pronto, ficou 40 milhões. Aí, como a gente está procurando o Dzinho, como o Cauã disse anteriormente, aí, né, a forma de procurar o Dzinho, né, Dzinho igual Dzão dividido por N. O Dzão que temos aí na questão, já transformado para centímetros, é 40 milhões. E a escala é 100, ou melhor, é 10 milhões. 10 milhões. Aí a gente vai dividir para achar o Dzinho. Se a gente for observar, tanto 40 milhões como 10 milhões tem 5 zeros, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... deixa eu dar um espaço aqui. A gente vai cortar, né, esses 5 zeros e também cortar, ou melhor, os 6 zeros, né, e também cortar os 6 zeros de 40 milhões. Aí ficou 4 dividido por 1, que é 4. 4. E são 7 zeros, no caso, né? Corta São 7 7, zeros. 3. Não. São 6. Não, são 7, são 7. Eu coloquei 7, mas eu falei 6. Eu falei 5, né? Eu falei 6, eu acho, mas eu coloquei aqui, mas aqui tem 7, né? Tá certinho. 3, 6, 7. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Tá certinho. É que eu falei errado, mas escrevi certo aqui. Obrigada. E aí dá 4, né? Que é a letra C aqui. 4 centímetros, né? Pronto? Acho que sim. Certo. Vamos para a outra questão, que aqui no caso é a questão 11. Deixa eu diminuir isso aqui. Analisando o mapa temático, cuja escala é de 1 para 1 milhão, e a distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 8 centímetros. A alternativa que indica corretamente a distância real entre as duas cidades é... O que a gente está procurando? Dzão? Isso, a gente está procurando o Dzão. O Dzinho a gente tem na questão, que é 8 centímetros. 8 centímetros. E a escala também temos aí na questão, que é 1 milhão para 1 milhão. Aí a forma que a gente utiliza, né, para procurar o Dzão é a forma que o Junívio passou, né? Tipo assim, é mais simples, que não precisa modificar. Que no caso é Dzão, que é igual ao Dzinho vezes N. O Dzinho... Transformar os centímetros? Isso. Só que aí eu vou deixar para transformar no final. Aí o Dzinho, no caso, a gente quer 8, a gente vai multiplicar por 1 milhão. Aí é basicamente você multiplicar 8 vezes 1, 8. Acrescenta 6 zeros. Só que aqui está em centímetros. E a distância real é em quilômetros. Então, de centímetros para quilômetros, nós vamos voltar, né? Nós vamos voltar quantas casas? De centímetros para quilômetros. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Então,
vamos dividir aí por 2, 4, 5, por 100 mil. Por 100 mil. A gente observa que em 8 milhões, aqui no caso, temos 6 zeros, né? E em 100 mil temos 5 zeros. A gente vai cortar os 5 zeros aqui de 100 mil e cortar 5 zeros também aqui de 8 milhões. Sobrou quanto? Espera aí, que na hora que você falou 100 mil, eu não entendi de onde é que saiu esse 100 mil, não. Não. O 100 mil é aqui, para transformar centímetros para quilômetros. É o mesmo esquema que Cauane fez, voltando à vírgula, as casinhas, sabe? Só que aqui é um jeito diferente. Eu utilizo assim. Eu não uso igual Cauane, voltando à vírgula, as casinhas. Aí eu utilizo aqui dividido, no caso, por 100 mil, que é de centímetros para quilômetros. É só observar que de centímetros para quilômetros temos 5 casinhas, então vai ser 5 zeros. Entendi. É Pronto. só ir tirar esses 5 zeros agora. Sim, tirar os 5 zeros dos 100 mil e tirar também 5 zeros de 8 milhões. E aí vai sobrar quanto? 80? 80 quilômetros, certo? 80 quilômetros. Nessa questão aqui, se vocês observarem, por exemplo, temos aí 8, 80, 800, 8 mil. Então, o que vai diferenciar aí basicamente é o zero, né? Por isso tem que prestar atenção nessa questão de converter, no caso de centímetros para quilômetros. Se você tivesse colocado aqui, por exemplo, 1 milhão, 1 milhão, ia ter 6 zeros. Aí você ia cortar os 6 zeros do milhão e também os 6 zeros do 8 milhões. E aí não ia sobrar 8. Ia dar a resposta errada. Então tem que prestar atenção nessa questão de converter, porque essa questão, por exemplo, tem alternativas semelhantes, né? Só acrescenta, só modifica aí o zero. Pronto? Pronto. Vamos para a última questão, né, de escala, que é a questão 13 da lista que a gente passou, né? Uma circunferência de raio igual a 6 metros foi desenhada com um raio igual a 2 centímetros. Em que escala está o desenho? Ou seja, a gente tem aí o desão, né, que é 6 metros. Temos o desenho, que é 2 centímetros. E está procurando a escala. Só que o desão está em metros, né? A gente vai transformar para centímetros para igualar com o desenho. Igualar a medida. Igualar a medida. De metros para centímetros, multiplica por quanto? E de metros para centímetros, vamos passar 2 casinhas. Então, vamos multiplicar por? 20? 10, 10? Não. De metros para centímetros, cada casinha dessa multiplica por 10. Então, se de metros aqui, por exemplo, para decímetros, eu vou multiplicar por 10. E de decímetros para centímetros, por mais 10. Então, se eu tenho 6, que é a medida, que é o desão, eu multiplico por 10, dá quanto? 6 vezes 10? 60. Pronto, 60 vezes 10? 600? Pronto, 600. Então, o desão vai se transformar, né, vai se converter aí para 600 centímetros. E para procurar... Só aí Pode colocar 2 zeros. zeros, né? 2 zeros. Ah, De metros para por centímetros, isso que eu acrescenta confundi. 2 zeros. Hã? Oi?
Foi por isso que eu fiquei na dúvida. Ah, tá Se bom. podia já acrescentar os zeros ou tinha que multiplicar? Porque para Não, mim, ou é só acrescentar. Eu falei de uma forma diferente, mas é só acrescentar os 2 zeros no caso. É igual eu tinha dito aí, pode ou multiplicar ou acrescento uma É. quantidade de zero de acordo com a quantidade de casa que você desloca. Aí, como a gente está procurando a escala, né, a forma que Cauane passou para a gente lá inicialmente, é essa aqui, né? N é igual a Dzão dividido por Dzinho. O N a gente está procurando, então a gente mantém ele aqui. O Dzão que a gente achou foi 600 e o Dzinho que a gente já tem é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí a gente acrescenta os 2 zeros, 300. E a escala é 1 para 300. Alguma dúvida? até então não, acho que tá ok. Você Kirian tá conseguindo. Tá dando para entender? Porque falando assim, Tô sim, online, tô sim, às vezes se dificulta. tô entendendo. Pronto, então a gente vai passar para o outro conteúdo, né? Que é fusos horários. Os fusos horários, eles são um sistema, né, que demarca as horas oficiais das diferentes localidades do globo. E as faixas de fusos horários, né, o qual corresponde a 1 hora, possui 15 graus cada. Logo, o planeta, né, que tem 360 graus, apresenta 24 faixas de fuso horário, cada uma relativa a 1 hora do dia. E o marco inicial, né, do cálculo dos fusos horários que a gente vai utilizar para responder as questões, na maioria das vezes, é o meridiano de Greenwich. A não ser que a questão fale lá, por exemplo, que o local o local de origem é tal cidade. Aí pronto, a gente também utiliza a cidade. Observando aqui no mapa, por exemplo, no globo, né, que é o globo aberto, como se fosse aberto, a gente observa que aqui onde eu estou passando a setinha está o meridiano de Greenwich, certo? Desse lado onde eu estou mexendo aqui, tá dando para ver? Sim. Pronto, desse lado que eu estou mexendo aqui é o lado oeste. O lado oeste são horas a menos ou horas a mais? Acho que é a mais. Ou não? Não, é menos. Não, são horas a menos. E o lado leste são horas a mais. Nas perguntas também podem vir, por exemplo, a esquerda. A esquerda é oeste, são horas a menos. Pode vir, por exemplo, cidade 1 está atrasado em relação à cidade 2, por exemplo, são horas a menos. Pode vir o direito, né, que isso aqui é o leste, então são horas a mais. Pode vir também tal cidade está adiantado o horário, né, em X cidade, né, em outra cidade, no caso. Aí são horas a mais. Então, vocês têm que lembrar, assim, que o lado oeste são horas a menos. E o lado leste são horas a mais. E cada espacinho desse aqui, cada faixa dessa, é um fuso. Então, se a gente voltar, por exemplo, se aqui no meridiano são 12 horas e a gente voltar 6 fusos, que horas vão ser? Espera que eu buguei. Eu não entendi, não, calma. Não. Calma, não, Edné. Aqui, por exemplo, no meridiano, né, são 12 horas. E a gente sabe que para o oeste vai sempre diminuir horas. E a cada fuso
diminui 1 hora. Se a gente voltar aqui 6 fusos, quantas horas vão diminuir? 6 horas, no caso. Vão diminuir 6 horas. Se a gente voltar 2 fusos, vão diminuir quantas horas? Ou melhor, que horas vão ser? 8 horas? Não. Se são 12, a gente volta 2, vão ser 10 horas. 10 horas. Isso. Agora, para a direita aqui. Se no meridiano é meio-dia, a gente anda 7 fusos. Que horas vão ser? 7 horas. 19, no caso. 7 horas. 19. É 12 mais 7. 19. 19. Se a gente anda aqui no 4 fusos, que horas vão ser? 16 horas. 16 horas, pronto. Kirian conseguiu entender essa parte? Que não responde questão nenhuma se não conseguir entender essa parte. Se não conseguir, eu falo novamente. Sim, consegui. Pronto. Então, vamos continuar. Aqui foi o que eu falei lá, oeste são horas a menos, leste são horas a mais. E algumas questões que a gente vai responder aqui também, por exemplo, aí eu vou explicar esse negócio aqui de hemisférios iguais diminui e hemisférios diferentes soma. Só não ter aqui para ficar mais fácil de lembrar. Então, vamos responder a questão, começar a responder as questões. Primeiramente, a 2 aí da lista, que o Junílio passou. Em Greenwich, são exatamente 20 horas do dia 10/10/2021. Que horas e dia são em 1 ponto a 15 graus leste? 15 graus leste está aqui. Deixa eu voltar aqui para me falar um negocinho. Cadê? Aqui mesmo. Cada faixa dessa aqui é 15 graus. Ela tem média 15 graus. Ao todo, temos, então, 24 faixas dessa. Que cada faixa representa 1 hora, então temos aí 24 horas no dia. Se a gente multiplicar 24 por 15, teremos aí 360 graus, que é a circunferência toda no caso. Então, 1 hora é igual a 15 graus. É uma faixa dessa. Então, aqui está o oeste. Deixa eu trazer para cá. Aqui está oeste e leste. 15 graus corresponde quantas horas? $15 horas? Espera. 15 horas. A cada 15 graus, se aumenta ou diminui 1 hora. Se for para o leste, aumenta 1 hora. Se for para o oeste, diminui 1 hora a cada 15 graus. Então, se a gente está aqui, por exemplo, em 15 graus... Aumentou 3 horas? Não. Aumentou 1 hora. 1 hora, ela é igual a 15 graus. Se aumentou 2 horas, vão ser quantos graus? Quer ver? Deixa eu fazer aqui para ficar melhor para você ver. 1 hora é igual a 15 graus. 2 horas é igual a 30 graus. 3 horas vai ser quanto? 45. 45, pronto. E 4 horas? 60. 60. Então, a cada 1 hora, aumenta mais 15 graus. Então, vai de 15 em 15 graus e vai aumentando 1 hora, entendeu? Eu acho que sim. Pronto, vamos responder. Ui, estou respondendo. Aqui.
Então, se em Greenwich aqui, por exemplo, são 20 horas, que horas vai ser a 15 graus do leste? Vai aumentar 1 hora. Que hora vai ser? Vinte e uma, certo? Entenderam? Eu não tô entendendo. Você tá entendendo, Kiri? Eu entendi. Se são 20 horas e aumenta mais 1 hora, 21. 21. 1 hora por quê? Porque está se referindo ao ponto 15, aqui 15 graus do leste. Do leste vai aumentar. E 15 graus é 1 hora. Então vai ser 21 horas. E no ponto aqui de 45 graus é quantas horas? 2 horas. Oi? 3 horas. 3 horas. Se são 20 horas mais 3 horas, 23 horas 23 horas do dia 10. do dia 10/10/2021. 75 leste. Divide 75 por 15, aí você vai achar quanto que tem que somar no caso. E quando ultrapassar mais de 24 horas? Pronto, a gente vai ver agora. Aí A gente- vai ultrapassar. A gente vai ver uma dessa agora. Deu Vai quanto aí? pular pro outro dia? Dia 11, no caso? Isso. Vai pular para o dia 11. Mas aí, no 75, 75 dividido por 15 vai dar 5, certo? Certo. Aí a gente vai somar 20 com 5, é 25, mas o dia tem 24 horas. Aí a gente vai fazer 25, né? Que foi o que a gente achou. Eu tô fazendo aqui para ficar... Tá dando eco aí para mim. Que eu tô escutando o que eu tô falando. É quando a Isabelle deixa o áudio ligado, aí dá eco. Aí vai ficar 25, né? Que foi o que a gente achou. Menos 24, que é o tanto de horas que tem um dia. Então, vai ser 1 hora da manhã, no caso, né? Porque deu meia-noite, aí pulou para 1 hora da manhã do dia 11/10/2021. Entenderam? Sim. Pronto. Se em Greenwich são 20 horas, que horas vão ser 90 graus leste? 6? Quanto? 6 horas, né? Não. Quando a gente divide aqui o 90... Não, é 6 horas, que a gente achou no caso, né? Mas... Cheguei a assustar. Hã? Não, é 6 horas, que a gente achou aí. Mas e que horas vão ser lá? A gente vai somar 20 com 6 vai dar 26. Do dia 11. Isso, 2 horas. 26 menos 24 horas é igual 2 horas Igual do dia 11 do 2 10. horas do dia 11/10/2021. Pronto. Agora, ao oeste, né? A gente fez aqui do leste. Se são 20 horas em Greenwich, que horas são a 30 graus oeste? Agora é oeste. Lá a gente estava somando. Aqui a gente vai diminuir. Então, se 30 graus a gente dividir por 15, a gente vai ter 2. Se são 20 horas, em Greenwich, 2 horas a menos. 2 horas a menos. E que horas vão ser? 18 horas. 18 horas do dia 10. do dia 10/10/2021.
E a 90 oeste? Se a gente dividir 90 por... 6 horas. Quanto? Menos 6 horas? É isso, menos 6 horas. E aí, 20 menos 6? 14 horas. 14 horas. Do dia 10/10/2021. A 105 oeste vai ser menos quantas horas? 7 horas. 7 horas. 20 horas menos 7? 13 horas. 13 horas. Do dia 10/10/2021. E a 120 oeste vai ser menos quantas horas? 8 horas. 8? 8. Menos 8. E 20 menos 8? 12 horas. 12 horas do dia 10/10/2021. Pronto? Acho que sim. Então, vamos seguir. Vamos seguir para uma questão. Outra questão, na verdade, né? A questão 20 aí da apostila, né? Um empresário, e é igual lá na escala, né? Que a gente estava falando. É interessante vocês já irem lendo e já marcando tudo. Marcando localização, por exemplo, marcando as horas, marcando quanto tempo de voo, essas coisas tudo. Um empresário necessita realizar 2 reuniões. Uma em A, 45 leste, e outra em B, 180 leste. Ele embarca de C, 60 oeste, às 13 horas do dia 25 de abril. Após 10 horas de viagem, o empresário desembarca em A. O tempo gasto na reunião é de 7 horas. E logo em seguida, ele já estava no avião com destino a B. Considerando que a viagem de A a B leva 15 horas, responda. Primeiramente, na letra A, está perguntando, né, qual o horário e o dia de chegada do empresário em A. Junível passou deixa eu procurar aqui, uns procedimentos, né, que são 4 procedimentos para fazer essas questões. O primeiro procedimento dele é a diferença em graus. Se está aqui no... Ele embarca do C. Ele embarca do C e vai para o A, né, inicialmente. Então, aqui estão hemisférios diferentes. Lembra que eu disse lá atrás, um pouquinho atrás, que eu ia explicar que hemisférios diferentes e hemisférios iguais? Pois é, quando estiver em hemisférios diferentes, vai somar. Vai somar o quê? Vai somar os graus que tiver na questão. E quando estiver em hemisférios iguais, vai diminuir os graus. Como aqui, por exemplo, né? A gente tem 60, que ele está no ponto C, e vai para o ponto A. Então, a gente vai somar esses graus. E quanto é 60 mais 45? Esse é o primeiro procedimento, né? Que é fazer essa diferença em graus. Que é 60 graus. 105. Isso, mais 45, que é 105 graus. Deixa eu colocar de vermelho aqui para diferenciar. Pronto, 105 graus. O segundo passo, né, o segundo procedimento, é a correlação graus-horas. Mas o que é isso? Bem, basicamente, né, você vai pegar, como eu disse lá, essa aqui é uma fórmula, essa aqui é para todas, serve para todas as questões, tá? 1 hora que corresponde a 15 graus. Opa, a 15 graus. E x vai corresponder a quanto? 105. 105. 105 graus. Aí, x é igual
a 105 dividido por 15, que é igual a 105 graus dividido por 15 graus, 7 horas. Terceiro passo, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, vamos para o terceiro. O terceiro é correlação horária. A gente vai analisar, né, quem está à direita, quem está à esquerda, o que vai aumentar, o que vai diminuir. Que é o que a gente fez anteriormente. Se ele saiu às 13 horas, a gente vai colocar aqui às 13 horas. Ele foi do C para o A. Do C para o A são 105 graus, certo? E quando a gente soma quando a gente divide por 15, a gente tem quanto? Quantas horas que a gente conseguiu achar aqui? 7 horas. 7 horas. A gente, saindo aqui de C e indo para A, está indo para o leste ou para o oeste? Oeste. Não. Oeste. Está indo para o leste, né? Está indo para o leste, ó. Está saindo de C e vai para A, está indo para o leste, né? Para a direita. Aí a gente vai somar. Somar o 7. E vamos ter 20 horas. Só que essas 20 horas, vou até escrever aqui, é a hora em A no momento do embarque. Então, se o empresário ele saiu de C às 1 hora, às 1 hora, né, à tarde, no caso, no ponto A, nesse mesmo momento, era 20 horas. Aí, a gente vai para o quarto passo, né, que é as horas de voo. Se no ponto A era 20 horas e foi 10 horas de viagem, 10 horas de viagem, temos quantas horas? 30 horas. 30 horas. Só que um dia tem 24 horas, né? Menos 24, no caso. Isso, menos 24, que é igual a 6 horas do dia 26? É 26, que passou o dia. 26 do 4. Essa hora é a hora que o empresário vai chegar em A, né? A resposta aqui da letra A, no caso. Vou colocar aqui, horário que chegará em A. Chegará em A. Deu para entender? Podemos ir para a letra B? Sim. Pronto, então vamos para a letra B, então. A letra B quer saber qual o horário e o dia que o empresário chegará em B. Lembrando que ele já está em A, né? Ele vai ir agora de A para B. Então, vamos pagar a hora aqui. 3 horas. Que é a hora que ele chegou. É a hora. Meu Deus. Que é a hora que ele chegou em A. Pronto. Deixa eu marcar aqui de novo as 7 horas aqui. Então, ele chegou em A 6 horas do dia 26 do 4, né? Que foi o que a gente achou lá na questão A. Aí, essa letra B quer saber o horário e o dia que ele vai chegar aqui no ponto B, né? A 180 leste. Primeiramente, né? Vamos somar com 7, porque são 7 horas, são mais 7 horas, né? Que é o tempo aí da reunião. Mais 7 horas.
Vamos achar aí 13 horas do dia 26/4. Que é a hora, né, de embarque, que ele vai embarcar com destino ao ponto B, ou seja, 13 horas do dia 26 é a hora que ele vai sair de A para ir para B. Então, vamos fazer os mesmos passos que a gente fez lá atrás. 180, né, e 45 está no mesmo hemisfério, do lado leste, no caso. Então, a gente vai, hemisférios iguais, diminui ou soma? Toma. Diminui. Hemisférios iguais, a gente diminui. Hemisférios diferentes que a gente soma. A gente somou aqui, tá vendo? Ele saiu de C e foi para A. A gente somou. Aqui, 60 mais 45. Agora que ele está de A e vai para B, no mesmo hemisfério, a gente vai diminuir 180 menos 45. E vamos ter, deixa eu ver, 135. 135. Então, esse é o primeiro passo, né? O primeiro procedimento, né? Que é essa diferença de graus. O segundo procedimento é a correlação graus-horas. Uma hora tá para 15 graus. Da mesma forma que x tá para quanto? Se uma hora é 15 graus, x, quantos graus que a gente achou aqui? 135. 135? Isso. Aí vai ser x é igual a 135 dividido por 15, que é igual a 9 horas. O terceiro procedimento é a correlação horária. A gente vai somar ou a gente vai diminuir. 13 horas. Deixa eu marcar aqui de novo. 13 horas. Que foi a hora que ele saiu de A para ir para B. Então, vamos pegar 13 horas. E vamos somar, né? Somar com 9 horas. Que é 22 horas. Esse horário de 22 horas é o momento, é a hora, né, que ele embarcou em A. Não é a hora em B. Ele embarcou em A, na cidade A era 13 horas e na cidade B era 22. Porque tem 9 fusos, tá vendo? Então a gente somou. Se ele saiu de A e vai para B, no caso aqui ele está indo para o leste, né? Ele está indo para a direita. Então a gente vai somar ou diminuir? Somar. Então, a gente vai somar. A gente vai somar aqui com 9. Tá vendo? Somar com 9. Então, a gente vai ter 22 horas. Então, 22 horas é a hora em B, quando ele embarcou em A. E o quarto passo é as horas de voo. Nem todas as questões vão ter horas de voo, né? Então, quando tem, a gente soma. E quando não tem, ignora. A resposta já termina ali, já termina aqui no caso. 22 mais... Quantas horas levou de A para B? 15 horas. 15 horas. Então, a gente vai somar com 15 horas. 22 mais 15? 30 aí? 37. 37. É aquele mesmo esqueminha. 37 menos 24. 37 menos 24? Dá 13? 13 horas. Do dia, mudou de dia. Então, se aqui era do dia 26, agora vai ser do dia
27? 27 do 4. Então, essa aqui é a resposta da letra B aqui no caso. Alguma dúvida, gente? Essa questão foi muito grande, né? Muito grande ela, mas... Acho que não dá pra ir. Então, pronto. Não, Oi? Acho que não. Então, pronto. Então, vamos passar para a Cauane terminar. Apareceu aí? Apareceu. Sim. Bom, então vamos fechar com essas duas questões difusas. Vamos lá. Um avião decolou do aeroporto da cidade A 45 oeste, às 7 horas, com destino à cidade B, a 120 graus oeste. O voo tem duração de 8 horas. Que horas será na cidade B quando o avião pousar? Bom, quando são essas questões assim, eu recomendo que vocês desenhem para vocês terem uma noção da posição das cidades, né? Porque assim, só olhando para as longitudes não dá para saber exatamente. Então, é bom desenhar. Como eu coloquei aqui nessa representação. Um avião decolou do aeroporto da cidade A. Onde está a cidade A? 45 graus oeste. Está aqui. Que hora ele decolou? Às 7 horas. E o destino dele foi para a cidade B. A cidade B está a 120 graus oeste. Então, observe, aqui o 45 vai estar desse lado, porque está mais próximo de Greenwich, e depois vão vir para o 120. Então, assim, o A fica na beira de Greenwich e o B fica depois. Então, por isso que é bom desenhar. E esse voo, ele tem duração de 8 horas. Ou seja, ele saiu daqui às 7 horas e gastou 8 horas para chegar no seu destino, que é a cidade B. Aí a questão questiona, né? Que horas serão na cidade B que esse avião vai estar repousando? Primeiramente, a questão que a gente tem que tratar é a diferença em graus. Bom, como a Edneia colocou, quando nós estamos no mesmo hemisfério, né, tanto o ponto A como o ponto B está do lado oeste. Então, se estão no mesmo hemisfério, a gente vai fazer o quê? Vai diminuir as longitudes. Então, a gente vai diminuir quem aqui? 120 por 45? Hã? A gente diminui as longitudes. 120 menos 45, né? Que é a longitude de A e de B. E vai dar 120 menos 45, 75. 75 graus. O que 75 graus significa? A distância de A para B em graus. Então, daqui até aqui, nós temos 75 graus de distância. O segundo passo é fazer a correlação graus-horas. Uma hora sempre vai equivaler a 15 graus. E 75 horas, ou 75 graus, equivale a quantas horas? Aí é só fazer a regrinha de 3. Então, a hora equivale a 15 graus, quantas horas vão equivaler a 75? Basta dividir 75 por 15, que vai dar Acho que 5. 5, né? 5 horas. Pronto. Então, as duas primeiras etapas já estão feitas. O segundo passo é a correlação horária. Ou seja, a gente tem que saber que horas serão aqui no ponto B. Enquanto no ponto A é 7 horas, que hora vai ser no ponto B? Aí vai fazer o quê? 7 horas do ponto A. Se tá indo aqui para a esquerda, a gente vai diminuir ou vai somar? Diminuir? Isso, diminuir. Então, a gente vai diminuir as 5 horas que nós achamos aqui. Menos 5 horas
Vai dar quanto? Quantas horas serão na cidade B? 2 horas. 2 horas. Pronto. Só que o avião não vai chegar aqui 2 horas. Essas 2 horas aqui que nós encontramos, significa o quê? Que enquanto no ponto A, quando o avião decolou, às 7 horas, lá na cidade B já era 2 horas. Ok? Mas aqui o que acontece? O voo durou 8 horas. Então, a gente tem que somar essas 2 horas aqui da cidade B com a duração do voo. Então, 2 horas mais 8 horas de duração de voo vai dar 10 horas. Ou seja, o avião chegou na cidade B às 10 horas. Entendeu? Eu acho que sim. Certo. Essa parte aqui de horas de voo nem sempre, né, vai ser usada. Nessas etapas aqui nem sempre vão ser usadas todas. Apenas algumas. Mas nessa questão nós usamos todas as etapas. A diferença em graus, a correlação graus-horas, a correlação horária e a hora de voo. A primeira parte aqui é o quê? A distância em graus da cidade A para a cidade B. A segunda parte é a distância em horas, né? Quantas horas a gente gasta daqui até ali. E aqui a correlação horária, ou seja, enquanto na cidade A é tal hora, aqui vai ser quantas horas, mas no final a gente tem que somar com as horas que foram gastas durante o voo para a gente conseguir achar a hora exata do ponto B. E aqui uma questão mais simples, qual é o horário em Istambul, 45 graus este, este é a mesma coisa que leste, sabendo que no mesmo instante registra-se 9 horas na cidade de Tóquio, a 135 graus este, ou seja, os dois pontos estão no mesmo hemisfério, no mesmo lado, no lado leste, que é a mesma coisa aqui. Observe, o 45 graus vai ficar do lado de cá, porque imagine que aqui está o meridiano de Greenwich. Deixa eu colocar aqui. Aqui está o meridiano, então os 45 graus vai estar mais perto, o 135 vai estar mais longe. Então, a gente tem que saber situar direitinho. Então, Istambul está a 45 graus e Tóquio a 135. E Tóquio, são quantas horas aqui? 9 horas. Qual será o horário, né, em Istambul? Quando em Tóquio é 9 horas. Primeiramente, a diferença em graus. Estão no mesmo hemisfério, então a gente vai fazer o quê? Vai diminuir as longitudes. Se tivesse em hemisfério diferente, a gente somaria, mas está no mesmo. Então, vamos diminuir. 135 graus menos 45. E vai dar 90, né? 90 graus. Pronto, essa aqui é a distância de Tóquio a Istambul em graus. Agora, o segundo passo é fazer a correlação graus-horas. Quantas horas equivale a 90 graus? Basta fazer a regrinha de 3. Se uma hora equivale a 15 graus, quantas horas equivale a 90 graus? Vai ser 6, eu acho. É 6 horas. 6 horas. Pronto, então aqui é a distância horária. Agora vamos fazer a correlação horária. Ou seja, se em Tóquio são 9 horas, que horas serão em Istambul? A gente vai pegar o horário de Tóquio, que são 9 horas, e vai diminuir ou somar com a hora que a gente achou aqui? Pera, diminuir. Diminuir, isso mesmo. Menos 6 horas. Com isso, em Istambul vai ser o quê? 3 horas. Porque, né, tá indo para a esquerda, então a gente vai diminuir as horas. 9 menos 6, 3 horas aqui em Istambul. Se fosse, né, à frente, se Istambul tivesse depois de Tóquio,
aí nós somaríamos as horas, mas como está à esquerda, a gente vai diminuir. Entenderam? Sim, professora. Então, podemos encerrar, né? Oi, gente. Deu para entender, pessoal? Pessoal, Deu sim. como se tivesse muita gente na sala, né? Deu pra entender. Tá bem, então. Eu gravei aqui, aí eu vou mandar para Isabelle, a Isabelle manda para a Kirian, tá bom? Se vocês quiserem ver depois, Maravilha. rever depois. Só serão esses 2 assuntos? Não, tem arcos também. Mas arcos, Juninho falou que a gente não precisaria revisar. Eu acredito que deve, mas vai cair, né? Eu acredito que seja uma, duas questões. 2 questões, verdade. De Acho que vai quê? ser bem simples, porque ele falou que não precisava revisar, que não tinha necessidade, então